Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Quivo 11, vamos dar uma olhada nessas atualizações, questão de expectativas de dividendos aí para 2024, também atualizações, exposições, tudo sobre o ativo, tá? Inclusive tem questão de resultado aí, esse resultado desse mês foi inferior ao que ele distribuiu, a gente vai dar uma olhada nisso também. De antemão, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, tá? Sem demoras aqui, vamos aqui direto ao relatório. O último rendimento foi de 1,25, ok? O rendimento aí já distribuído aí no dia 15. Temos aqui de taxa 1,15 ao ano, está dentro daquele intervalo de 1,1 a 1,2 que a gente vê ali na grande parte dos fundos, tá? Taxa de performance 10% do QCD, IPCA mais 4,25%. Temos aqui o número de cotistas de 4.500 cotistas, né? Um número relativamente pequeno, uma cota patrimonial 91,45. Essa quantidade de cotistas automaticamente vai trazer uma liquidez baixa, né? A gente pega aqui no Status Invest, a liquidez atual dele é por volta de R$408 mil negociados por dia, está bem abaixo aí daquele 1 milhão que a gente tem como base. Questão de preço, está sendo negociado 94,60, né? Arredondando, tá? Acima aí do valor patrimonial, né? O ágil aqui no P sobre VP a gente já vê de 3%, tá? 1,03. Continuando aqui, ele vai falar um pouco sobre o macro, tá? Questão de taxa de juros aí que vem sendo reduzida, questão de inflação, inclusive o mês de dezembro a inflação foi de 0,56, né? Foi o dobro do que teve lá em novembro. Então, fundos como, por exemplo, o Quivo, né, que é majoritariamente atrás da inflação, tem a tendência aí de quando for pegar esse indexador aí para corrigir suas operações, dar uma turbinada nos rendimentos, já que é um valor considerável de inflação, né? Inclusive, a média da inflação brasileira nos últimos 25 anos é de 0,55, né? Ou seja, foi praticamente cravado em cima aí da média brasileira, tá? Continuando, temos aqui a alocação, o fundo está 96% do patrimônio alocado. Na questão de operações aqui, com pontos de atenção, nós já temos aqui o CRI GVI, tá? E o Starbucks também. No caso, o GVI, ele esperava que tivesse o pagamento integral de juros e amortização, porém só foi pago a questão dos juros, né? Essa operação já vem aí trazendo certo problema aí para o Quivo, tá? Mas enfim, ele segue aí acompanhando a operação, inclusive fez uma remarcação de preço da operação, né, devido aí ao pagamento dos juros, né? Pelo menos foi pago os juros, e aí a operação que estava remarcada em 50% foi para 65%. O que seria esse negócio de remarcação? Isso aí, quando no caso o GVI aqui, tá? Teve o problema, e aí aquela operação tem um peso ali de X valor, né? E aí devido a um problema de inadimplência, alguma coisa do tipo, como é o que aconteceu aí nesse caso, esse valor patrimonial ele diminui, tá? Ele não diminui isso automaticamente, é o administrador que faz essa diminuição para ter um controle ali daquela operação, ou seja, ele remarcou se o preço da operação era de R$100, ele tinha remarcado para 50%, né? Ou seja, para R$50 ele diminuiu na metade o valor. Ele não diminuiu o valor do patrimonial, ele diminuiu o valor que fica ali como um valor demonstrativo, tá? E ele remarcou esse valor para 50%, tá? Tanto que você vê lá na listagem, o valor daquela operação tá quebrado ao meio, porém agora ele passou para 65%, né? Teve o pagamento dos juros, ele deu um leve aumento. Já no caso do CRI Starbucks, né, foi remarcado para 6% só do valor, né? Devido, por exemplo, a operação ali de R$100 caiu. Ele fez a remarcação lá no portfólio, a gente vai ver mais à frente, tá lá a R$6, por exemplo. Eu tô falando em questão percentual, tá? E aqui ele cita aí na questão do CRI Starbucks, né? Que segue com as conversas, né? Teve a questão da execução das garantias aí, que tem um certo receio aí dessas garantias entrarem na recuperação judicial, né? E aí dificulta o processo de entrar e executar essas garantias, né? E o fundo aí tá tentando tentar o mais rápido possível alcançar essas garantias aí de forma que consiga rever esse dinheiro dessa operação, tá? Então aí por enquanto vamos aguardando aí para ver como é que vai se portar essa questão da Starbucks, do CRI Starbucks. Anunciou 1,25, né, como a gente já viu, o último anúncio, ele vai estar aqui que em 2023 aí pagou aí 15,55 no período, tá? Isso vai dar um dividend yield aí de 17,12, considerando o preço de fechamento, né? Se a gente pegar aqui o preço inicial ali por volta ali lá de janeiro, né? Como eu botei aqui o último ano, né? Então pegando aqui lá de 19 de janeiro, quem pegou nesse preço lá no começo do ano 88, né? Vai estar com rentabilidade na cota aí de 88 para 93, além dos rendimentos que a gente viu, tá? Além dos dividendos que a gente vê aqui no Status Invest, ok? Só de cota aí teve uma valorização. Claro, aí vai depender do período, né? Quem pegou, por exemplo, lá, vamos botar aqui na virada, praticamente aqui na virada foi dia 29/12, né? A 97, né? Vai estar perdendo dinheiro, quem pegou a 97, claro. Agora quem pegou no dia 2 aí 88, vai estar com uma valorização na cota aí de 88 para 94. Beleza? Isso estou falando em valores aproximados. Voltando aqui ao relatório,
Temos aqui já a listagem das operações, tá? Temos aqui a Carrot com 9,54, maior peso aí no patrimônio do ativo, ok? O restante vai estar abaixo disso. Aqui um detalhe, nós temos aqui dois fundos imobiliários, no caso o GIV e o Manati, tá? O Mana 14 e o GIV Properties, tá? Na questão aqui dos indexadores a gente vai ver mais à frente. A questão do GVI a gente vê aqui o peso no portfólio, né? Tá aqui e aqui o peso da operação, né? No caso a posição, ok? 1,76 o GVI e o Starbucks 0,13, né? Um peso bem pequeno, tá? Teve a questão da remarcação como a gente viu lá, ok? Vamos marcar elas aqui para a gente estar continuando aí acompanhando essas operações. Aqui a gente tem questão de números. Temos aqui 86% do fundo está alocado em CRIs, tá? Tem 10% em cotas de fundos imobiliários. O caixa é 4%, tá? Nessa questão dos fundos imobiliários, a gente pode até pegar aqui no Status Invest, clicar aqui em portfólio. A gente vai ver aqui que são cotas do Mana 14 com 2,65, tá? Porém, como a gente viu lá, ele tem aqui 10% e que a gente consegue puxar aqui é o GIV, tá? Vai estar aqui somando os 7,2 com 2,54, vai dar aproximadamente os 10, tá? Ou seja, são somente esses dois FIIs aqui mesmo. Na questão caixa 4%, né? Taxas aqui de IPCA mais 9,65, CDI mais 4,77, é um fundo majoritariamente atrelado à inflação, 77%. Quanto à questão de taxa, considerando somente a questão de taxa aqui, a gente pode classificar ele como um middle risk a um high yield, né? Tá ali entre 9 a 10, tá? O CDI aqui tá um pouco mais alto, apesar de ter um valor numericamente menor aqui, mas a taxa Selic tá lá em cima. E aí, consequentemente, o CDI tá acompanhando esse valor alto, tá? Então, mas o que chama muita atenção é que ele não tem uma taxa tão agressiva, né? IPCA mais 9,5, mas ele vem batendo de frente aí com fundos que tem taxas muito altas, né? Por exemplo, o Urca, que tem a taxa ali de IPCA mais 12 alguma coisa, né? Ele tá na questão de rentabilidade ali, meio que pegando esses últimos meses aí, de rentabilidade, ele está bem colocado, né, o Quivo 11 nessa questão desses rendimentos, né. Isso até leva aquele ponto de atenção, a gente viu aí alguns fundos entregarem valores bem altos ali acima da média, e aí depois chega um certo tempo, eram valores provenientes de amortizações, essas amortizações acabaram e o fundo ficou entregando valores ali meio que mais condizentes com a taxa do ativo, tá. Mas enfim, aqui por setor a gente tem aqui a maior parte residencial e loteamento, tá? Vai dar 51%. Por sectorizador a gente tem a Virgo com 37%, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Fortesec, né? Que teve lá vários problemas no HCTR, né? Assim, o HCTR faz alguns posicionamentos, né? Cita algumas coisas referentes à Fortesec, né? Mas enfim, veio mais que meio à tona essa questão de sectorizadora diante desses relatórios do que a gente já viu aqui do HCTR, né? Sempre citando a questão de algumas operações, alguns retornos, né? Que o fundo cobrou lá da sectorizadora, né? E quem acompanhou o vídeo tá por dentro aí, ou quem viu já o relatório do HCTR, aí os últimos relatórios vem sabendo do andamento disso, tá? Mas enfim, DRE, temos aqui dezembro, né? Teve uma queda forte no rendimento dos CRIs, tá? 1,2 milhões de reais em relação ao mês anterior de 1,9, tá? Isso aí é questão de indexador, enfim, não fica tão claro aqui. Ele vai até colocar aqui juros e correção, não coloca exatamente descrito exatamente o que foi essa queda tão forte, né? Então leva a crer aí que seja questão de indexador, tá? Mas é só um palpite, a gente não tem tanto detalhe aqui. Teve a questão do indexador, os últimos meses aí foram indexadores na casa dos 0,25, 0,24, 0,26, tá? 0,28 ali, que foi no caso em novembro, né? Teve 3 meses seguidos aí com indexadores bem próximos. E em dezembro, aliás, teve esse pico aí de 0,56, foi o dobro do que a gente teve em novembro, né? E fundos aí, vamos acompanhando. Esse indexador de dezembro só vai impactar o Quivo lá para daqui a uns 2, 3 meses aí para frente, tá? Tem um delay aí das operações, como vocês já sabem, ok? Então, tem essa expectativa de lá na frente dar esse upgrade aí nessa questão, principalmente na questão da correção monetária proveniente dessas operações, tá? Despesas debitadas, a gente fez um resultado de 1,5, ele distribuiu, aliás, 1,2, né? 1,5 é o que ele distribuiu, tá? Ou seja, esse 1,2 aqui, ele fez uso de reservas, né? No caso, R$295 mil para chegar a 1,5, que aí sim foi o que ele distribuiu, deu o R$1,25 por cota, né? Ou seja, esse mês aí de dezembro ele fez uso de reservas, tá? Mais à frente aqui a gente tem a composição do resultado mês a mês, né? A gente vê aqui que o que impactou bastante aqui, esse 0,24 aqui, foi o uso de reserva, né? Ou seja, usou aí 24 centavos de reserva para dar um aporte nesse resultado, né? Tirando esse 0,24, ele teria então tido de resultado R$1,01, né? Se ele tivesse distribuído esses 1,2, ok? Mas enfim, meu palpite, né? Vou chutar aqui,
que ele entregue aí para o próximo mês 1,25, né? Até porque já diante do que já se vê ali a inflação mais a patamar mais alto, né? Referente a dezembro, talvez ele ainda tenha um mês aí, né? Só um palpite, né? Nada certo. Vou chutar aí que entregue valor próximo a 1,25 para o próximo anúncio, ok? Inclusive, deixa nos comentários aí seu palpite, tá? Que você vai estar ajudando no crescimento do canal, beleza? Aqui a gente já tem, então, o detalhamento das operações, né? O fundo aí segue com a rentabilidade, inclusive esse 1,25 já é um rendimento bem considerável, né? A gente pegar a cota dele aí de 94, né? Até 90, que foi quando ele estava, né? Quando ele anunciou 1,25, vai dar um rendimento aqui de 1,37, é um rendimento muito alto, né? A gente vê aí no momento onde muitos fundos imobiliários estão com rentabilidades ali próximas de 1%, né? Vários fundos de papéis ali, rendimentos entre 0,8 a 1,1, né? Muitos fundos caíram aí nesse período aí de inflação ali, desses vários meses ali com valores de inflação baixos, né? Desde fevereiro para cá vem caindo a inflação, né, valores ali abaixo da média, tá? E aí em dezembro deu essa elevação, né? Inclusive não adianta ninguém estar torcendo para a inflação subir, né, para ver fundo imobiliário entregar mais, né? Isso é uma mão com a contramão, né? Não adianta o fundo receber pagar mais, aí eu sei no supermercado comprar as coisas estarem mais caras, tá? A gente sempre torcendo para a inflação ser cada vez menor, até porque isso é só uma correção, né? O que vai dizer mais mesmo ali a questão da sua rentabilidade, por exemplo, é uma inflação IPCA mais 4, né? O IPCA mais 10, por exemplo, seria aquele valor do número, o 10 ali, né? O IPCA ali que tá ali para somar com ele é somente a correção desse valor, tá? Enfim, isso era tudo que a gente tinha para ver, né? A gente tem um grupo do Telegram, o link do grupo vai estar na descrição do vídeo, tá? Clica aí, você vai ser redirecionado para lá. A gente tá sempre trocando ideias sobre fundos imobiliários. Comenta aí se você tem um ativo, pretende ter ou já teve, se para você ver como oportunidade, né? Apesar do fundo aí estar sendo negociado acima do valor patrimonial como a gente vê, né? Teve essas remarcações lá de valor patrimonial naquelas duas operações que a gente viu, né? GVI e Starbucks, ok? Mas comenta aí para vocês vale a pena ou não, o que é que você acha do ativo. É um fundo que não tem tanto tempo de duração, né? Ela tá lá no mês 3 de 2022, tá? Isso era tudo que a gente tinha para ver. Comenta aí sua opinião, você vai estar ajudando no crescimento do canal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Isso era tudo que a gente tinha para ver hoje. A gente se vê no próximo e valeu!